Os conectivos, qual é a importância deles? Como já dito anteriormente, os conectivos eles são responsáveis pela coesão textual, certo? Como fazer isso? Eles não estão só ali responsáveis entre uma frase e outra, mas sim entre orações, orações períodos e períodos parágrafos. Sim, você também usa conectivos para iniciar os parágrafos. Percebam então que as competências que são analisadas na redação do Enem ou em qualquer outra redação, certo? Está muito atrelado a como você desenvolve o seu texto e coloca ordenadamente as suas argumentações, as suas conclusões de maneira que seja compreendível, certo? Eu trouxe aqui uma redação, tá? Redação de Natália Cristina Patrício da Silva, por sinal, uma excelente redação. Peguei somente o primeiro parágrafo para a gente ver como é construído este primeiro parágrafo dela. É sobre o tema do ano passado e ela coloca assim: a utilização dos meios de comunicação para manipular comportamentos não é recente no Brasil. Dois pontos. Ainda em 1937, Getúlio Vargas apropriou-se da divulgação de uma falsa ameaça comunista para legitimar a implantação do governo ditatorial. Pula essa parte. É. Entretanto, olha lá, os atuais mecanismos de controle de dados proporcionados pela internet revolucionaram de maneira negativa essa prática, uma vez que conferiram aos usuários uma sensação ilusória de acesso à informação, prejudicando a construção da autonomia intelectual e, por isso, demandam intervenções. Ademais, é imperioso ressaltar os principais impactos da manipulação, com destaque à influência nos hábitos de consumo e nas convicções pessoais dos usuários. Continuando, nesse contexto, as plataformas digitais associadas aos algoritmos de filtragem de dados proporcionaram um terreno fértil para a evolução dos anúncios publicitários. Isso ocorre porque, ao selecionar, e aí continua a redação, percebam que ela contextualiza historicamente a situação, ela já contrapõe, ela contradiz o que antes era feito, agora de forma ampliada, uma vez que ela já informa mais um pouco, por isso ela está explicando, ademais ela acrescenta o que? A necessidade de intervenção. Então, no primeiro parágrafo, ela faz tudo aquilo que eu já falei em outras aulas e ela usa os conectivos de forma muito ordenada, beleza? Então, vamos lá. Como usar esses conectivos? Primeiro, diversificar o conectivo. Você não pode ficar no mesmo conectivo toda hora, usando as mesmas conjunções, as mesmas expressões, tá? Isso é pobreza. Então você tem que diversificar esses conectivos e principalmente usar de acordo com o sentido de cada uma delas. Por quê? Se você usa uma conjunção ou uma locução conjuntiva de forma inadequada, você acaba com toda a construção do seu texto. Você fere aí várias competências ao mesmo tempo. Beleza? Então vamos lá. A primeira, quando você quer adicionar ideias, então você quer acrescentar informações, ideias e argumentos ao seu texto. Olha a listinha que eu estou colocando. E, mais, nem, não só, mas também, como também, também, assim como também, tá, gente? Como também, ó, repeti ali e ainda fiz caca. Outro sim, ademais, além disso. Quando você quer contradizer, quando você quer contrapor as conjunções aí adversativas, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, as ressalvas concessivas, apesar de que, mesmo que, ainda que, embora, se não, se bem que, não obstante. Então percebam que vocês têm várias conjunções ou várias locuções para produzir aí essa contraposição.
para esclarecer ou explicar algum fato anterior, tá? Então, você vai fazer aquela conexão de explicação. Pois, porque, que, assim, visto que, uma vez que, por isso, já que, em virtude de forma que. Para expressar uma ideia de conformidade, normalmente você usa isso aqui naquele momento em que você coloca a sua citação, né, ou a sua alusão para fazer aquela análise de conformidade entre a sua tese e aquela citação. Conforme, como, segundo, consoante, de acordo com ou em conformidade com. Para expressar uma hipótese em relação a uma situação futura, certo? Quando você vai se posicionar e colocar aí, de repente, se aquilo for atendido, como que pode acontecer. Se, caso, desde que, contanto que, exceto se, salvo se, a menos que e a não ser que, certo? Finalidade, afinal de contas, para tudo tem uma finalidade. Então, na hora que você for mostrar a finalidade daquela situação, a fim de que, para que, com o fito de, com a intenção de, com o objetivo de, ao propósito ou com a finalidade de. Para exemplificar, isso é bastante interessante, por quê? Porque quando você coloca um argumento e você cita ali, você coloca um exemplo junto com ele, você acaba dando credibilidade para aquele argumento. Então, ó, exemplificando, por exemplo, isto é, tal como, em outras palavras. Lembrando que essas expressões entre vírgulas, né, gente? Estabelecer, ó, gente, essa aqui, bastante importante, hein? Estabelecer ordem, frequência e sucessão. É quando você ordena o seu tema, certo? Em ordem. Primeiramente, ultimamente, antes, depois, frequentemente, sempre, logo que, então, a princípio, quando, imediatamente, assim que, ao mesmo tempo, posteriormente, em seguida e por fim. Hum? Quando você quer concluir um pensamento, ok? Você usa isso aqui, mas no final do seu parágrafo, você vai terminar o seu parágrafo e aí você conclui esse pensamento para dar o fechamento e iniciar o próximo. Logo, portanto, então, assim, enfim, dessa forma, por isso, por conseguinte, em resumo, em síntese desse modo, de modo que e assim sendo. Vocês vão ver que eles são basicamente aí bastante semelhantes aos conectivos de resumo. Esses de resumo são ótimos para a conclusão do seu texto. Lá no último parágrafo, na hora que você resume tudo e você vai começar a sua proposta de intervenção. Em síntese, em suma, enfim, em resumo, portanto, dessa forma, dessa maneira, resumindo, assim sendo e desse modo. Gente, o que eu trouxe aqui foram as mais usadas. Nós temos mais? Sim, nós temos mais, certo? Eu trouxe aqui as mais usadas para que a gente consiga aí de repente produzir um texto com uma progressão temática adequada, certo? Usando os conectivos dentro do sentido deles. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostou, já dá o like, não esquece do like, ativa o sininho de notificação, se inscreve, que frequentemente aí eu estou lançando aulas novas, às vezes demora um pouco, mas é para produzir o melhor conteúdo para vocês. Beleza? Beijo e até a próxima.